Ouvi também a posição do Rafael Nunes, deputado do JPP. O JPP que nesta comissão não faz parte, porque, como sabemos, enfim, se colocou de fora, no fundo está a assistir de bancada aquilo que se vai passar ali nesta comissão. Sim. Antes de mais, Gil, cumprimentá-lo também, cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar as pessoas lá em casa. E sim, o que nós vemos cada vez mais é que existe um maior descrédito destas comissões de inquérito. Existia a possibilidade de abertura à transparência, à fiscalização dos atos políticos, à fiscalização dos próprios atos públicos dos membros do Governo e seria, no nosso entender, de maior interesse que se respondesse a todas estas questões. O deputado Carlos agora fez aqui uma comparação um pouco forçada entre um debate mensal e os poderes de investigação das autoridades, equiparado aos poderes de investigação das autoridades judiciais, dada por uma comissão de inquérito. E a verdade é que existem muitas limitações a estas comissões de inquérito. Existem as tais audições e os tais pedidos de documentação putestativos, ou seja, que a maioria não pode impedir, mas tudo o que a maioria pode impedir, impedir. Neste momento... É esta ou qualquer outra que se venha a existir. É esta ou qualquer outra. Daí que, como disse o Carlos e bem, implicava alterar as regras do jogo, o regimento do jogo. E nós tentamos isso. O JPP fez uma proposta para alterar o regime jurídico e não fez uma proposta para ir além. O que nós queríamos era ter as mesmas condições que tem, por exemplo, a Assembleia da República e os regimes jurídicos da Assembleia da República. Claro. E para que as pessoas lá em casa percebam, aqui na Madeira, qualquer comissão de inquérito tem obrigatoriamente por presidente um membro da maioria. Na República, poderá ser sempre o membro que instaurou a comissão de inquérito, que pediu a comissão de inquérito, neste caso seria o PS, em outras ocasiões poderia ser o deputado Rafael permitir, depois de acabar esta... Não, exatamente, já sei qual vai ser a outra questão que vai-lhe falar, do relatório, mas isso no fundo, mas o que o Rafael não nos está a dizer, está no fundo a pôr em causa, digamos, a idoneidade dos presidentes por serem de um partido ou outro. A partir do momento em que nós temos uma presidência que é sempre da mesma cor do membro do governo, temos um coletivo de relatores, obrigado pelo apoio, um coletivo de relatores, que são aqueles que realmente fazem o relatório final. São todos eles, aqui na Madeira, pertencem todos eles à cor maioritária do Governo Regional. Então, porquê que, quando nós propusemos uma alteração ao regime jurídico, para que, por exemplo, pudéssemos ter um coletivo de relatores em que incluísse pelo menos um relator de um partido que não pertencesse à maioria governativa, foi chumbado. E foi chumbado por quem? Pela maioria. É o que eles queriam. Ou seja, era apenas uma alteração ao regime jurídico, mas era para uma questão até de uniformidade com a República. Sim. Então, se a República permite esta maior abrangência e transparência por parte das regras do jogo, passa assim a expressão, para que todos os membros das comissões de inquérito tivessem alguma flexibilidade do ponto de vista da imparcialidade, aqui na Madeira não. Aqui na Madeira bloqueamos os dois principais cargos, a presidência e o coletivo de relatores, ou Rafael, mas sabemos que as democracias, que os parlamentos têm regras. Normalmente as maiorias, digamos, impõem, de certa forma, as suas regras. O que eu pergunto ao Rafael Nunes, portanto, o JPP, no fundo, acaba por desistir, digamos assim, de participar nesta comissão, por não concordar com as regras, que houve uma maioria que decidiu que era assim. É a democracia. Neste preciso momento, nós conseguimos ter quase como uma visão futura de que esta comissão de inquérito não vai dar em nada. Porquê? Mas não acha Porque existem relevante... bloqueios documentais, existem bloqueios de opções, e existe um relator e um presidente que pertencem os dois ao mesmo partido que suporta o governo. Portanto, a partir deste momento, e dou-lhe um exemplo muito prático. Mas se o JPP, se o Rafael Nunes estivesse nesta comissão, haveria algum impedimento, por exemplo, ou sentiria-se de certa forma impedido, de colocar uma questão que eventualmente quisesse colocar aos empresários em causa? Mas a partir do momento em que, por exemplo, nós não podemos colocar as questões a todos os empresários que entendamos... A todos? Exato, a todos os que entendamos. Onde é que isso existe? Mas isto não é uma fiscalização. Mas nós não podemos, não temos o direito de fiscalização. Existe a todos os empresários? Mas a questão que se coloca aqui, e eu dou-lhe um exemplo muito prático. Mas repare, neste caso foram... Já vai ter oportunidade, Carlos. A Madeira do Lugar de Baixo, por exemplo, uma comissão de inquérito que levou meses a se desenvolver, e depois, no final, o que é que lemos no relatório feito, nomeadamente pelo PSD, quem foi o grande culpado pelos 100 milhões de euros enterrados ou afundados na Marina do Lugar de Baixo? Foi uma boia que nem estava no Lugar de Baixo, estava no Funchal. Foi este o grande culpado que saiu desta comissão de inquérito. Portanto, a partir deste momento, existe um descrédito destas comissões de inquérito. Estas comissões de inquérito acabam por ser um pouco, e não quero usar a palavra manipuladas, mas de momento não me ocorre outra, mas existe
aqui uma certa alteração das regras e, obviamente, que pendem sempre para o mesmo lado e desafio aqui os colegas do PSD a dizerem... Mas o Sr. Todos me deixasse apontarem uma comissão de inquérito que realmente tenha encontrado culpados dentro Vamos ouvir Rafael Nunes. No fundo, fica aqui um pouco a ideia... República nunca viu aqui. Toda a gente desconfia de toda a gente. Toda a gente tem direito. Os partidos estão todos a desconfiar uns dos outros relativamente à idoneidade de quem presida as comissões. Eu acho que este pequeno debate já indica como é que vão correr os trabalhos parlamentares e já indica até um pouco as conclusões desta comissão de inquérito. Mas os senhores só para fazer duas... Tive aqui calado. Calma, acho que o Sérgio Marques mas fica aqui, são essas. Com este contexto, eu acho que fica aqui em causa o princípio da transparência e da fiscalização do Parlamento. Nós não podemos querer mas o JPP também não contribuiu nada porque colocou-se de fora. Mas é que a questão é que o JPP não compactua com isto. Quer dizer, a partir do momento em que nós não podemos ouvir todas as entidades que queremos... uma birra política, não é? Não tem nada a ver com birra política. Tem a ver, a partir do momento em que nós não podemos ter o máximo de transparência possível, em que nós não podemos chamar e pedir toda a documentação que entendemos necessária para este género de fiscalização e de inquérito. A partir do momento em que, e aqui o Sr. Deputado Lopes da Fonseca acusou-nos de mudar as regras em cima do joelho, mas sabe bem que esta proposta já se iniciou na outra legislatura. E Vossas Excelências nunca quiseram alterar esta questão. Então, se não existe, e o Sr. Deputado Lopes da Fonseca referia esta questão, que nada alteraria, então, se houvesse um presidente da oposição ou se houvesse um relator da oposição. O que é que alterava? Então, se não tem nada a alterar, então porquê que não aceitou? Não, pergunto-lhe assim, o que é que alterava? Então, porquê que não aceitou? Mas porquê que os senhores querem tanto? Mas porquê que os senhores querem tanto? Porquê que nós não podemos ter um relator da oposição a integrar dados, do seu ponto de vista, no relatório? Não, mas o relatório pode ser sempre chumbados. Então, porquê que o senhor acha que não tem a ver com isso? A democracia também tem simbolismo. É um simbolismo. A democracia também tem simbolismo. Em efeitos práticos não teria nenhum. E em termos de simbolismo, Ok, já percebi. Já percebi, em termos de Carlos Rodrigues e Vítor Freitas, já percebi. Peço a vossa atenção. Uma democracia madura é aquelas em que todos os grupos parlamentares têm direitos iguais e não há direitos iguais. Peço a vossa atenção e temos que ter aqui algum cuidado também para não nos atropelarmos demasiado. Depois lá em casa ninguém vai nos conseguir entender. Só para terminar, era só mesmo uma frase para terminar. Se nada têm a temer, então equiparem o regime jurídico na Madeira ao que se passa na República. É isso a única coisa que temos. Princípio da transparência, princípio da fiscalização. Neste caso, as minorias vão ficar a perder. Deixem-nos ter as mesmas condições de trabalho que têm, por exemplo, os deputados na República. Se nada têm a temer, então aprovem. Eu queria... Um bocado no que dizia o Vítor, há uma falta de adaptação estrondosa cá na região. Comprar casa aqui na região tornou-se uma missão impossível. Mesmo com a injeção dos 136 milhões de euros do PRR, sabemos que isto não chega para comatar 30% das carências habitacionais. Portanto, temos de facto que desbloquear isto. Sabemos que o IRU não consegue dar resposta a esta questão. É necessário realmente de certa forma, desbloquear esta matéria de certificação da habitação a custo controlado e de forma a que possamos dar um passo em frente. Mas dizia o Vítor, e muito bem, é necessário também que os deputados da República cumpram com o seu dever, principalmente daqueles partidos que têm representação cá na região. Dizia o PS e PSD. O CDS já não tem e o JPP nunca teve. Dizia o Gil bem que havia propostas aprovadas cá, e não diria por unanimidade, porque o PSD, de regra geral, abstém-se sempre nestas propostas. Mas ainda há pouco tempo, a semana passada, discutimos a questão do IVA da eletricidade, uma proposta nossa do JPP, que chegou à República e recebeu o chumbo do PS, incluindo os deputados regionais, os deputados eleitos pelo Círculo da Madeira, o Carlos Pereira e os seus dois colegas. E é isto, a questão é essa. Pode haver um entendimento cá, mas mais do que este entendimento cá na região, é necessário que exista a responsabilização também dos partidos na República e que exista diálogo interno dentro da família partidária para que exista essa aprovação. Agora, falávamos ainda há pouco também do compromisso deixado pelo secretário Pedro Fino após a reunião com o Conselho de Concertação Territorial. Bom, de compromissos deixados em Lisboa, estamos nós fartos. Ainda há pouco tempo ouvíamos Miguel Albuquerque também falar do compromisso sobre o subsídio social de mobilidade, do estudo de viabilidade do ferry. Miguel Albuquerque foi o porta-voz, inclusive, da conferência de imprensa após reunião com o Primeiro-Ministro. E a verdade é que até hoje aguardamos por esse compromisso. Portanto, nós já não vamos em cantigas de compromissos em Lisboa. Nós queremos mesmo esta proposta com força de lei, aprovada na Assembleia da República, com os votos favoráveis do PS, o PS assim
tiver esse compromisso para com os madeirenses e com os portugueses.